agora a palavra ao deputado federal André Moura, que falará pela Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, responsável pela convocação da presente audiência pública para debater os depósitos judiciais, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, doutor Odim Brandão Ferreira, subprocurador-geral da República, sentimos-nos de plano imensamente honrados pelo convite, senhor ministro, para trazer aqui a posição da Câmara Federal para comentar o tratamento legal, que foi conferido ao uso de recursos de depósitos judiciais para o custeio de despesas públicas ao longo das últimas décadas, um tema que, pela sua repercussão objetiva e pela sua inegável complexidade, sempre despertou dúvidas que culminaram no ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade perante este tribunal, esse egresso tribunal. E nós sabemos que ao longo dos anos nós tivemos várias leis, a lei de 2002, que permitia aos estados, ao Distrito Federal, utilizar-se do limite de até 50% dos depósitos judiciais, depois a lei de 2003, que dava o direito aos municípios utilizar-se de até 70% do limite dos depósitos judiciais, a lei de 2006, que igualou o mesmo direito de limite que tinham os municípios aos estados e ao Distrito Federal, até chegarmos à lei complementar 151 de 2015, de autoria do ilustre senador José Serra, aqui presente, que permitiu a utilização desses depósitos judiciais e administrativos no limite de 70% para o pagamento numa ordem de prioridades. Isso deve chamar a atenção, a ordem de prioridades estabelecidas na lei complementar. A ordem de prioridade para o pagamento, primeiro, dos precatórios judiciais, depois da dívida pública fundada, e depois para manutenção do equilíbrio atuarial dos fundos de previdência, caso não remanesçam precatórios não pagos ou compromissos com a dívida fundada, e até mesmo facultado o uso de 10% em fundos garantidores de PPPs em projetos de infraestrutura. E, obviamente, que esse conjunto de leis, ao longo dos anos, revogadas com a Lei Complementar 151 de 2015, elas preservam principalmente a isonomia entre os entes federados. Afinal de contas, ao autorizar o uso dos depósitos judiciais à União e vedá-lo a estados e municípios, ela obviamente que viola a isonomia entre os entes federados. E nós sabemos que a situação dos estados e dos municípios com a dívida dos precatórios, ela é alarmante. Enquanto a União tem uma dívida de precatórios de 935 milhões de reais, os estados chegam a 52,7 bilhões, os municípios a 43,7 bilhões, um total de quase 100 bilhões, como foi dito aqui anteriormente, dessa dívida total com precatórios. E nós temos uma preocupação muito grande com a situação dos estados e municípios. Agora mesmo, na Câmara Federal, nós estamos discutindo a questão do novo Pacto Federativo, matéria da qual, inclusive, eu sou relator, e estamos tratando também a questão da reforma tributária, outra matéria da qual também nós estamos com a responsabilidade da relatoria, e a gente enxerga que é através dos depósitos judiciais que os estados e os municípios, eles podem tentar chegar a um equilíbrio fiscal, exatamente por conta dessa crise econômica que atravessa o país e, consequentemente, os estados e municípios, que são os entes mais penalizados, de todo esse conjunto. E a lei, a lei complementar, ela amplia, obviamente, que as disponibilidades de caixa dos entes federados. Obviamente que ela também interrompe uma antiga prática de instituições financeiras que lançavam mão dos depósitos judiciais para ampliar os recursos disponíveis para aplicações, elevando, consequentemente, suas margens de lucro às instituições financeiras, sem maiores esforços de captação. Mas nós temos aí, por exemplo, a ADIM da AMB,
com algumas alegações da violação ao princípio da separação dos poderes, não é? A questão da instituição, segundo a ADIM, de uma espécie de empréstimo compulsório e o risco de não recebimento do depositante. Mas essa questão do risco do recebimento por parte do depositante, existem sanções administrativas para o ente, não é? Existem sanções, existem penalidades. E nós entendemos que a lei deixa muito claro que se o fundo de reserva ficar abaixo de 30% e não recomposto no prazo de 48 horas, será suspenso o repasse das parcelas referentes a novos depósitos judiciais até regularização do saldo. No caso de descumprimento, por 3 vezes, o ente federado fica excluído da sistemática. No caso de exclusão do federado, e aí nós já tivemos, durante esses meses que estamos lá na Câmara Federal, senhor ministro, debatendo a questão do Pacto Federativo, da reforma tributária, e sempre discutindo com estados e municípios, e quando se fala da questão dos depósitos judiciais, a gente sabe que alguns ainda pensam, de certa maneira, caso não cumpra o estabelecido na lei, de que o fundo de reserva, né, o fundo garantidor, se ele ficar abaixo de 30%, ele tem que ser recomposto 48 horas e por 3 vezes não cumprindo isso, fica excluído. Se comentam até de que o ente federado poderá, não é, entrar com mandato de segurança para ser recluído na sistemática sob a alegação de que a atitude de tirá-lo da sistemática irá prejudicar suas contas públicas e, consequentemente, o seu planejamento orçamentário e financeiro. Mas essa questão, né, da preocupação que se tem do risco de recebimento depositante, nós temos que entender que a lei é muito clara e que o desrespeito ao previsto na lei complementar poderá levar o ordenador de despesa a responder, obviamente, pelo crime de responsabilidade fiscal previsto na LRF, não é, que já foi inclusive citada aqui durante essa audiência pública, e obviamente podendo até o ordenador de despesa tornar-se inelegível com base na lei da inelegibilidade. Mas nos chama a atenção e nos levanta a preocupação exatamente essa série de leis estaduais que tentam desvirtuar a lei complementar federal, que tenta, portanto, burlar a lei complementar federal. E eu trago aqui como um exemplo o meu estado, Sergipe, onde a OAB ajuizou neste mesmo ADIM, questionando uma lei complementar do estado, que determina que 70% dos depósitos judiciais poderão ser utilizados sem ordem de preferência, como previsto na lei complementar de autoria do nobre senador José Serra, que existe uma ordem de prioridade e que tenta o governo do estado de Sergipe burlar a lei complementar através de uma lei estadual, descumprindo, portanto, essa ordem de prioridade. E lá, na lei aprovada no estado de Sergipe pela Assembleia Legislativa, a ordem ela é inversa. A recomposição do fluxo do pagamento do equilíbrio atuarial deixa de ser a terceira da ordem de prioridade para ser a primeira da ordem de prioridade nessa lei estadual do governo do estado de Sergipe, quando, na verdade, fica prejudicado, por exemplo, a questão do pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza. Logo, o governo sergipano, dessa maneira, pode utilizar de forma integral o recurso dos depósitos judiciais para o Finanprev, recusando-se a pagar os precatórios do Estado sem aplicação, segundo a lei, não é de qualquer penalidade, caso isso aconteça. Inclusive, vale aqui esclarecer e ressaltar que a lei do Estado de Sergipe foi publicada posteriormente à lei federal, ou seja, o ente federado, lá no caso do Estado de Sergipe, já sabia da legislação federal e resolveu ignorá-la ao publicar a lei complementar estadual para subverter o sistema previsto na lei federal. Portanto, essa preocupação desse número de leis estaduais obviamente que é uma preocupação de todos nós, mas no entendimento da Câmara Federal, a lei aprovada no Congresso Nacional, ela é de fundamental importância, como já disse aqui anteriormente, para que os estados, para que os municípios possam tentar, através dos depósitos judiciais e cumprindo a ordem de prioridade, obviamente manter o equilíbrio fiscal. E eu entendo, não é, que essa Suprema Corte, como guardiã da Carta Magna, vai decidir essa questão, motivo dessa audiência pública,
da melhor maneira possível, da melhor forma possível para o país, para o Brasil, principalmente olhando a questão dos estados e municípios, que são os entes federados mais prejudicados com toda essa crise econômica, exatamente por essa concentração de recursos na União em detrimento dos estados e dos municípios. Muito obrigado, senhor ministro, muito obrigado a todos. Agradeço ao deputado André Moura pela sua contribuição e passo a palavra agora ao senador José Serra, que também disporá de 10 minutos para a sua exposição.